Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa gloriosa paz do Senhor. Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração neste exato momento. A você que está conectado com a gente aí, ouvindo a mensagem de Deus neste exato momento, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no São Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 11. Eu não vou ler esta passagem bíblica, mas eu quero que você medite aí na sua casa, em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Meu irmão, a Bíblia diz que Cristo Jesus, ele foi tentado no deserto pelo inimigo da nossa alma. Sabemos que Jesus, como Deus, ele não tinha fome. Jesus, como Deus, ele não se cansava. Jesus, como Deus, ele não tinha cansaço físico, mental. Ele não tinha nenhum tipo de esgotamento desse tipo, falando do corpo físico. Mas ele passou pelo momento de provação. Jesus, como homem, passou pelo momento de provação. Jesus, como homem, passou o momento de ser tentado pelo inimigo da nossa alma, ou seja, pelo diabo. A primeira tentativa do diabo foi essa. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Para você ver, meu amado irmão e amigo, que o inimigo da nossa alma, ele conhece a palavra de có e salteado. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. E foi usando a própria palavra que o inimigo da nossa alma tentou a Jesus Cristo. Foi usando a palavra que o inimigo da nossa alma tentou a Cristo Jesus ali no deserto, fazendo esta primeira proposta: se tu és o Cristo, manda que essas pedras se tornem em pães. Transforme essa pedra em pão. Porque Jesus, como Deus, não tinha fome, mas Jesus, em seu corpo humano, ele estava sentindo a necessidade de pão. Ele precisava se alimentar porque ele estava com fome. Mas Cristo Jesus, ele não cedeu à tentação. Cristo Jesus, ele não cedeu à tentação do inimigo da nossa alma. Pelo contrário, ele usou a palavra dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sairá da boca de Deus. Eu quero dizer para você nesse exato momento que se Cristo Jesus, como Filho de Deus, foi tentado, se Cristo Jesus, como Filho de Deus, foi tentado dessa maneira e dessa forma pelo diabo, pelo inimigo da nossa alma, a gente não está livre não, meu irmão. A gente desse mundo não está livre da tentação do inimigo. A gente desse mundo não está livre das propostas que o inimigo tenta nos oferecer ou até oferece com pratos e propostas. Você acha e pensa que é de Deus, mas não é. A gente tem que estar com o olho aberto. A gente tem que estar com o olho aberto, em total vigilância, com prudência.
Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para nos tirar. Ele vai fazer de tudo para nos tragar. Ele vai fazer de tudo para nos afastar e nos tirar, como eu falei no início, da presença de Deus. E você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, que o inimigo da nossa alma, ele conhece a palavra também. Ele conhece a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, salmo por salmo, evangelho por evangelho, epístola por epístola, livro por livro. E é através da palavra que ele pode tentar te enganar, pode tentar te ludibriar e te iludir. Cristo não cedeu. Cristo venceu a tentação pela palavra. Nessa mesma passagem de Mateus capítulo 4, você verá que o inimigo faz outra proposta. Se tu és o Cristo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece o teu pé em pedra. Traduzindo, ele queria que Cristo suicidasse. Ele queria que Cristo se jogasse de cima para baixo para morrer fisicamente falando. O que é o suicídio? O suicídio é tirar a sua própria vida. Homicídio é quando alguém tira a vida de outrem. Já suicídio é quando alguém dá cabo e tira a sua própria vida. Mas Cristo não cedeu à tentação, não. Cristo não cedeu à tentação do inimigo, não. Ele não pulou, ele não fez a vontade do inimigo da nossa alma. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus conhece a palavra. Cristo Jesus sabia que ali era a tentação do inimigo, era a proposta maligna para acabar com o projeto e com a missão que Jesus ele tinha para fazer na terra aqui. Bem diferente de Judas Iscariote. Judas Iscariote, quando tentou Jesus por 30 moedas de prata, melhor, quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata, foi uma proposta que ele fez, foi um acerto que ele fez com aqueles que odiavam a Cristo, com aqueles que queriam prender a Cristo de qualquer maneira e de todas as formas. Ele vendeu, ele traiu a Cristo por 30 moedas de prata. O sinal da traição foi um beijo. Aquele que eu beijar, este é o Cristo, é este que você deve prender, é este que você deve levar preso. E ele disse: homem, Judas, é com um beijo que tu me traz? Porque o beijo traduzido era o ósculo santo, uma forma como os judeus, o povo daquela época, se saudava, ou com aperto de mão, ou com abraço, ou com um beijo na face, ou na testa, podemos assim afirmar também de acordo com o estudo bíblico. Mas ele cedeu à tentação, traiu a Cristo, depois bateu remorso, foi tentar desfazer do acerto que fizera com aqueles homens. Eles dizem que temos nós contigo, não é problema nosso, aí é problema seu. Veio o remorso, o inimigo trabalhou no subconsciente de Judas, ele pegou uma corda e foi se enforcar. E aquela moeda que ele jogou aos pés daqueles homens foi comprado um campo, conhecido como Alceudama, traduzido campo de sangue. Jesus livrou e venceu a tentação pela palavra. Jesus livrou-se e venceu da tentação através da palavra. Bem diferente de Judas. Judas cedeu à tentação. Remorso pesou no subconsciente ao ponto de ele pegar uma corda e se enforcar.
É isso que o inimigo vai fazer na vida de muita gente e tem feito. Ele manda a pessoa se enforcar, ele manda a pessoa tomar veneno, chumbinho, manda a pessoa pular de ponte, manda a pessoa pular de prédio, manda a pessoa pular de apartamento, fora outras obras que ele faz, que esse ser humano não tiver Deus na vida, cede à tentação, se suicida, e o suicida, de acordo com a palavra, não pode morar no céu. Os suicidas não podem morar no céu. Sabe por quê? Porque suicídio não é de Deus. É Deus quem dá a vida. É Deus que tira a vida. É Deus que sopra o fôlego de vida. É Deus que tira a vida. Porque a Bíblia diz que há tempo de nascer. A Bíblia diz que há tempo de morrer. A Bíblia diz que há tempo de andar aqui nessa terra, mas a de nós partimos para a eternidade com Cristo ou sem Cristo. Mas Jesus venceu a tentação, meu irmão. Jesus venceu a tentação, minha irmã, pela palavra. Ele estava orando, sim. Ele estava jejuando, sim. Ele usou a palavra, com certeza. Por isso que ele foi vitorioso, foi vencedor, não cedeu a nenhum momento à tentação, à proposta do nosso inimigo, da nossa alma. E a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode orar. A gente pode orar, jejuar, se alimentar da palavra e vencer, fechando todas as brechas para que o inimigo não venha operar e nem reinar na nossa mente, em nossa vida ou em nossos corações. Meus irmãos, Jesus venceu a tentação. Jesus não transformou a pedra em pão. Jesus não pulou do pináculo do templo. Jesus não se prostrou para adorar o inimigo da nossa alma quando ele ofereceu tudo o que é do mundo. Jesus não pulou, não transformou e nem prostrou para adorar. Sabe por quê? Que o único digno de toda a honra, de toda a glória e de toda adoração é Deus. Jesus sabia disso e a gente deve saber também. Jesus sabia disso e a gente deve saber também. Tá certo? Vamos vencer como a tentação? Orando. Vamos vencer como as tentações? Vigiando. Vamos vencer como as tentações? Fechando as brechas, fechando as portas. Deus é mais, Deus é maior. A vitória é nossa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ao fundo, continue ouvindo este lindo louvor que eu quero passar para você na voz de Valdeci de Aguiar e eu vou dar a volta por cima. Deus te abençoe.